Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é 15 de setembro de 2016. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui dos escritórios da Enfoque e da Constop. São Paulo, região da Berrini. Como sempre, vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior. Desta feita com um evento técnico importante que aconteceu a partir da última sexta-feira, da última sexta-feira, que foi, de certa maneira, a confirmação de que as acumulações que se formavam no topo, no caso do S&P, e na reta de resistência, no caso do índice futuro, por exemplo, elas eram do tipo que iriam reverter o movimento anterior, né? E isso aconteceu. Mas vamos olhar os gráficos e vamos entender, então, a começar do índice Bovespa, em que a gente agora consegue perceber que essa alta foi revertida aqui nas movimentações de sexta e terça-feira, né? Essa alta de hoje, ela está dentro dos conformes de um processo de realização de lucros. Eu estou, portanto, esperando que forme-se uma bandeira de baixa aqui para os preços voltarem a cair. Mas o que é importante, eu entendo, é que essa acumulação confirmou ser uma deriva. Aconteceu não necessariamente nessa reta, em outras quintas técnicas eu falei que essa reta já não tem tanta importância, porque se a gente traça a Fibonacci aqui, a gente vai verificar que os níveis Fibonacci já foram atingidos, então é basicamente para isso que serve a reta, né? O mercado já foi nos níveis Fibonacci, né? Então, se já foi, não tem mais por que ficar de olho nessa reta aqui, mas sim teria sentido a gente entender que essa acumulação está acontecendo no meio desse processo todo aqui, né? Vejam quanta negociação tem nesse nível aqui, onde aconteceu essa deriva, né? Que seria basicamente esta faixa de preços aqui, a faixa de preço onde aconteceu a deriva, né? Então aconteceu esse topo, toda essa acumulação aqui, esses dois topos aqui em 2013, fundo dessa acumulação aqui em 2012, então foi justamente nessa faixa que aconteceu essa acumulação, e essa baixa, eu quero crer, mostra que existe grande chance de a gente estar vendo uma reversão aqui. Nós então somos de lateralidade no curto prazo para baixa no curto prazo, e continuamos baixistas no médio e longo prazo. É só por isso? Não, não é por isso. Nós estamos vendo o Bovespa numa tendência de baixa de longo prazo. Se a gente brinca de fazer Fibonacci aqui, a gente vê que os níveis Fibonacci não foram atingidos ainda. Deixa eu deixar isso aqui como bom agora. Opa, desculpem, só mais uma coisita aqui. Nível Fibonacci, por exemplo, está aqui embaixo, né? Então o mercado teria muito que cair ainda. Ele não veio ainda no nível do fundo do subprime, o índice Bovespa. Agora, se a gente olha o gráfico em dólar, também a gente vai ver uma coisa bem diferente. A gente vai ver que os preços tocaram a reta suporte que a gente tem traçado aqui há anos, né? Mas a gente lembra da regra da alternância e constata aqui nessa reta, ou nesse gráfico de longo prazo do Bovespa, que depois do topo de 71, os preços corrigiram 50%, aí a gente pula
esse ciclo aqui que foi de 83 até 91 e vai aqui de 91 até 97 e constata que os preços também corrigiram 50%. Só que dessa feita aqui, e eu estou mostrando aqui a alternância, ou a regra da alternância que o Elliott descreveu lá nos seus estudos. A regra da alternância era com relação a movimentos corretivos. Então, movimentos impulsivos não teriam essa alternância, mas os movimentos corretivos se alternariam entre movimentos simples e movimentos complexos. Então, esse aqui teria sido um movimento simples, esse outro aqui também simples, e a gente está usando Fibonacci aqui para constatar que esse movimento aqui foi correção de 50%, esse aqui foi correção de 50%, e só que esse aqui foi correção de muito mais de 80%. Tá? Porque aqui a gente tem condições de botar um nível de 78,6, que eu pus ao contrário aqui, 78,6 é esse nível aqui é 21,8 daqui até aqui, e a gente vê que ele foi mais do que 78,6, quer dizer, ele foi em torno de 80% de correção Fibonacci. E aqui, se a gente fosse aplicar isso, quer dizer, para ele chegar pelo menos nesse quarto nível Fibonacci aqui, a gente teria então um nível muito abaixo. Ele chegou no segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Quer dizer, eu simplesmente acho que isso é possível. Eu não tomo o fato de ele ter batido aqui embaixo como certo, no sentido de que ele então vá romper essa reta e vai começar uma alta a partir de agora. Até porque a análise que a gente faz do S&P é bastante baixista, né? Eu já vou mostrar a análise do S&P. Mas, enfim, vamos dar um zoom aqui, nesses dois últimos fundos. Agora eu voltei o gráfico aqui para um gráfico de candles. E nós teríamos mais ou menos isso aqui. Então, o mercado pode fazer um fundo duplo, quando mínimo, na nossa opinião. Então, essa também é uma das razões que nos torna baixistas. Outro aspecto também é que no gráfico diário, a gente teria rompido essa reta suporte. Então, baixistas médio e longo prazo e no curto prazo a gente está, para Bovespa, a gente está de lateralidade para baixa. O índice Bovespa à vista, eu já venho mostrando que ele é mais claro no sentido de que aquela deriva que nós víamos no futuro, no à vista também, ela estava acontecendo nesta reta de resistência, nessa reta de tendência de baixa, né? Está aqui a deriva, vou traçar ela, andou mudando o mês de referência aqui. Então está aqui a deriva que acontece num contexto interessante, importante, que é quando ele toca essa reta de resistência de longo prazo. Aqui nós teríamos que considerar, por outro lado, no índice futuro, o mercado ainda está testando a pretensa reta suporte, porque 2 pontos não fazem necessariamente uma reta, né? Mas eu acho que isso está muito bem definido, os limites, né, dessa acumulação. Ela deve ser chamada de deriva, porque escapou para baixo, e acho que ela está mostrando que vai ser um topo principal. Nós, portanto, somos de lateralidade para baixa no curto prazo, aqui no índice futuro, e continuamos baixistas, absolutamente baixistas no médio e longo prazo. Vamos ver o S&P agora, que salta aos olhos pelo fato, cujo gráfico, né, diário salta aos olhos pelo fato de que a gente percebe nitidamente que as cotações atuais estão no nível histórico dos preços, no topo histórico dos preços. E isso a gente constata, né? Esse é o topo de 2000, esse é o topo de 2015, e agora nós fomos lá no topo de 2015. Os preços até conseguiram se arrastar um pouco para cima. Isso é extremamente baixista, porque
ao se arrastar para cima, eles romperam a resistência, mas não tiveram continuidade. Isso nos dá uma indicação que a gente chama de bull trap. Deixa eu botar o semanal aqui para a gente ver a cara dele. A gente vê a deriva aqui, o mercado chegando no topo, né? E a gente vê essa semana aqui que teria rompido o topo histórico. E aí, 2 candles de indefinição, 2 dojis, né? E o mensal, também vamos ver a cara do gráfico mensal do S&P. A gente vê aqui, aí sim, um mês passado, que foi agosto, um doji, e nós ainda estamos no dia 15, na metade do mês. Essa barra pode crescer, pode ser maior. E aí, então, nós teríamos no gráfico mensal a caracterização de uma estrela da tarde acontecendo no topo principal, no topo histórico, é extremamente baixista, né? Então, por essa razão, a gente está baixista no curto, médio e longo prazo para o S&P. No curto prazo também, porque nós estamos vendo que essa acumulação tem toda a característica de bandeira de baixa. Vou pegar uma aguinha aqui para mim. Muito bem. Isso para o S&P. O Dow Jones está parecido também. Eu mostro aqui o Dow Jones indexado pelo CPI e esse gráfico que vem desde 1913, né? A gente vê esse grande canal de alta e os preços aí fazendo essa acumulação acima desses 2 topos que coincidem, o topo de 2000 e o topo de 2007, no caso dos Estados Unidos. No Brasil o topo foi 2008, nos Estados Unidos foi em 2007. Então a gente vê uma acumulação se formando aqui por cima, mas a gente vê que o mercado não consegue fluir para cima desses níveis, né? Então, isso eu entendo ser bastante baixista e essa é a razão que nos torna bastante baixistas aí no médio e longo prazo, né? Uma consideração, minha gente, eu vou voltar aqui para o S&P. Quando os preços chegam num nível importante de resistência como esse, eles têm 2 hipóteses: ou eles corrigem, e aí a gente tem um precedente que é 2000, os mercados, o S&P corrigiu 53%, ou eles acumulam, quer dizer, eles testam esse nível, rompem e vão embora, fazem o que o americano chama de um rally. Não foi o que aconteceu aqui, não aconteceu nem ele muito bem, ele caiu, nem muito que bem ele rompeu e subiu. Ele está andando de lado, está fazendo aqui um planalto aqui em cima, o que é absolutamente inusitado. Eu nunca imaginei que eu fosse viver para ver um negócio desse em análise técnica. Por quê? Ora, porque os preços saíram aqui do fundo do subprime em 2009, subiram 180 e tantos %. Fibonacci, vejam, Fibonacci está aqui, longe, não é? Então, muito bem, isso é inusitado, mas isso aqui deixa um nível de suporte e deixa esse nível de resistência aqui muito bem definidos, e onde ele romper primeiro é para onde ele vai. Então, o trabalho do analista técnico agora é saber se vai romper para cima ou se vai romper para baixo. Está difícil, para o analista técnico está absolutamente claro, porque ele já rompeu essa reta, essa reta suporte de longo prazo, não corrigiu o Fibonacci, está claro que ele vai vir abaixo. Outra coisa, ele também produziu bull traps aqui, ou seja, rompeu a resistência e depois desrompeu essa resistência, está muito claro. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é, na dúvida sobre se o S&P vai subir ou se vai cair, que é uma dúvida parecida com, será que vai ter expansão monetária ou será que vai ter contração monetária no mundo, né? Então a gente pode perguntar para as principais commodities, e o ponto é que quando a gente pergunta, por exemplo, para aquela grande commodity chamada petróleo. Eu fiz besteira aqui, vocês me desculpem, mas
eu já acerto isso aqui. Agora sim. Então vamos botar o petróleo aqui, que está aqui. Esse aqui é o petróleo negociado na CME. Bom, o que tem acontecido com o petróleo? O petróleo está numa tendência de baixa clara, não é? Agora acabou de deixar um topo inferior ao último topo, aí topos e fundos consecutivamente mais baixos. Isso é um mercado de tendência de baixa e no momento ele está caindo também. Então, o petróleo está nos dizendo que não vai ter expansão econômica. A mesma coisa a gente olha no gold, no ouro negociado na Bolsa de Nova York. Vejam quanto ele caiu de 2012 para cá. Na verdade, o ouro começa a cair em 2011 para cá. Recentemente subiu, sim, mas ele vem de uma queda muito grande. Então, ele não está dizendo que nós vamos ter uma expansão econômica, porque quando a gente vai ter expansão econômica, eles sobem. Essa é a prata. Também temos uma grande tendência de baixa. Então, eu acho que isso aqui são os índices de amanhã. Só que eles são o que o americano chama de leading indicator, que são indicadores que lideram os outros indicadores, como o preço das ações, por exemplo, né? Então, essa é mais uma razão de a gente acreditar que, voltando aqui para o S&P, nós não vamos ver esse topo ser rompido. Eu acho que por muitos anos nós vamos ver isso cair. Eu acho que sexta-feira e terça-feira já deram o tom do que vai acontecer daqui para diante. E o ponto é que, traçando Fibonacci aqui, a gente vê que a queda mínima do mercado seria ele vir para o primeiro nível de correção Fibonacci. E isso é um grande problema, minha gente, porque a partir de agora, de onde ele está, isso seria uma queda de aproximadamente 32%. E se o mercado de S&P perder 32%, é como se o mundo tivesse perdido um terço das suas riquezas. Isso vai ser muito sentido. Isso vai causar aí tremores que vão fazer os países que não estão muito bem das pernas sofrerem muito. Então, por essa razão, eu fico ainda mais baixista no Brasil. Uma coisa que costuma acontecer quando ocorre uma queda mais violenta no mercado do S&P é o que o americano chama de flight for quality. Flight for quality é a situação em que os grandes capitais do mundo, que estão espalhados pelo mundo, aí, a busca de taxas de juros mais interessantes do que aquelas praticadas nos Estados Unidos, como, por exemplo, as taxas de juros aqui no Brasil, né? Mas nos BRICS, de uma maneira geral, então, esses capitais voltam para os Estados Unidos com esse processo que é chamado de flight for quality, voo para a qualidade. A qualidade seria a qualidade dos títulos do Tesouro americano. Isso tem como consequência imediata as pessoas terem que comprar dólar para remeterem de volta. Quer dizer, eles vendem as moedas locais e compram dólar, com isso o dólar sobe bastante. E isso para empresas endividadas em dólar, portanto, é bem ruim. O outro aspecto é que some o crédito, porque quando começam os tremores, as pessoas, os donos do dinheiro passam a ter receio de emprestarem, porque sabem que esses tremores podem abalar muitas estruturas ao redor do mundo, então param de emprestar. O Bradesco não empresta mais para o Itaú, que não empresta mais para o Banco do Brasil, que não empresta mais para o Citibank, e assim por diante. Então, de novo, empresas que estejam endividadas também têm um problema grande com esse processo, né? Então, por isso que eu acho que a gente está numa situação muito delicada aqui, porque se tiver uma crise nos Estados Unidos, não vai nos pegar com a forma que nós estávamos em 2008. Por que estávamos com essa forma? Ora, porque pegamos 5 anos de benesse, né? De 2003 a 2008 foi uma benesse que foi justamente a farra do crédito que acabou culminando com o subprime. Muito bem.
Vamos ver, então, hoje, direto para as perguntas. Eu queria mostrar a vocês que aqui nas recomendações com stop, nós estamos com diversas recomendações, especificamente 8 e 3, 11 recomendações. Nós estamos com recomendação de baixa em Alpargatas, Arezzo, Bradesco, Copel, Equatorial, Exetec, Gerdau, Gol, Lojas Renner, Marco Polo e Vale. Os nossos clientes que nos acompanham com as nossas recomendações e que recebem as nossas recomendações e as seguem, eles têm a visão das suas posições, que é essa visão aqui, em que você vê o preço que a gente vendeu, o porquê da análise, o stop, que aqui no caso é o segundo stop, o primeiro stop e o objetivo. Sendo que essas informações ficam no gráfico intraday de 15 minutos. Então, aliás, esse é o gráfico que a gente usa para administrar os stops, né? Nesse caso aqui de Alpargatas, nós já mudamos o nosso stop para um pouco acima desses topos aqui recentes. O stop original estava em 10,28, agora ele já está bem mais abaixo, né? Já está significando quase metade do risco. O primeiro stop estava em torno de 4,6% de distância e esse segundo agora está a 2,8%. Então isso é bastante interessante. E no Terminal Enfoque também a gente tem essa situação que a gente pega todas as posições em aberto e janelas organizar, em cascata não, janelas organizar tudo bonitinho, direitinho, em ordem alfabética vertical, a gente organiza pelo nome do ativo. É o nome de guerra vamos dizer assim, que a bolsa usa, né? E não o código, porque as pessoas tendem a saber mais o nome do que o código, né? E aí a gente maximiza isso e no teclado a gente vai dando Ctrl Tab e a gente vai fazendo então como se for um slideshow, né? Arezzo nós recomendamos ontem, o objetivo está aqui a 23, Bradesco, o nosso objetivo está a 24, recomendamos a 29, já estamos aí no lucro, até porque, vejam, por recomendação nossa, né, que foi feita no dia 14/8, eu vou mostrar aqui a recomendação de Bradesco no dia 14/8. Eu venho aqui em ferramentas, método com stop, histórico de alertas, e pego o histórico de alertas do dia 14, 14/9 eu quero crer, né? Não, 14, deixa eu ver isso aqui. O que era mesmo? Bradesco foi feito, 14/2 foi mudança do stop, tá? Então vamos lá. Eu quero só os alertas do dia 14/8, buscar, tá aqui, ó. Novo stop, nova resistência, BBDC3. Então, BBDC3, as pessoas recebem, então o stop antigo 30,58, estava 5,6% de distância, agora está só 3,7%, né? Então, com isso, elas têm condições de atualizar esse gráfico, né? Por enquanto ainda é manual, mas nós estamos automatizando isso aqui. E aí você tem no visual o gráfico, que no caso é diário, mas você pode, se quiser, mudar para o intraday de 15 minutos, ou até por de 5, ou até por de 1 minuto, e você tem todos esses eventos no gráfico também. Voltando aqui para o gráfico diário, então, essa mudança de stop aconteceu, a gente administra isso no intraday, né? Porque, pelo nosso método, quando os preços se aproximam da distância original do stop a favor, que é o que a gente chama de palmo, né? Porque o stop estaria um palmo de distância para cima, quando vem o palmo a nosso favor, a gente então coloca o stop nas proximidades do preço de venda. Na verdade, ele eu falei besteira aqui, porque ele não atingiu ainda o palmo, que estaria aqui a 27,28, mas nós tínhamos essa acumulação primeiro que nos dava uma resistência, e essa segunda. Então, nós pusemos acima dessa segunda resistência aqui.
Mas enfim, a gente está também recomendado em Copel, nosso objetivo em Copel é 26,65, estamos recomendados em Equatorial, projetando os preços para essa reta suporte de longo prazo aqui, a 41, estamos também em Exetec, 14,40 é o objetivo, Gerdau 5,50 é o objetivo, Gol, objetivo, recomendamos anteontem, o objetivo é 3,80, 19,50 é o objetivo em lojas Renner, Marco Polo, objetivo é 2,60 e Vale, nosso objetivo é R$12. É isso aí. Então vamos às perguntas, Júnior. Primeiro é Goal 4. Goal 4, nós estamos de olho nela. O olho na Goal. Cadê? Ou não estamos? Não, perdão, nós não estamos de olho, nós estamos mais do que de olho, nós recomendamos a venda de Gol, como eu mostrei aqui já, no dia 13, que foi anteontem, quando os preços estavam a 6,50, nós estamos achando que ele vai a 3,80. Por que nós recomendamos? Porque nós entendemos que ele chegou num nível importante de resistência, está escrito aqui, né? Engolfo de baixa, anteontem foi a confirmação. É Goal. Desculpe, hein? Mas de qualquer maneira a gente estava especificando mais Gerdau, né? Goal 4, né? Esse era Goal 3. Ok, Goal 4. Muita gente aí achando que Goal vai dar alegria, né? Olha, nós traçamos essa... Não, isso aqui não tem nada a ver. Vou apagar, vou começar tudo de novo. Sim, eventualmente nós podemos estar vendo uma formação de cabeça e ombro. Se tivéssemos uma formação de cabeça e ombro, como tudo indica que sim, então nós teríamos a projeção da cabeça até a reta de pescoço, projetada para cima. Aqui em cima a reta de resistência. Então nós teríamos isso aqui projetado para cima. A partir daqui viríamos aqui para R$12, né? Bem, Goal, vale dizer que a situação dela é que depois dessa alta absurda que ela teve, de 96 até 2008, né, onde ela subiu 51 mil e praticamente 52 mil por cento, 52 mil por cento, só do Lula para cá, ela subiu 8.423%. Ela acabou caindo 98% e cumpriu seu ciclo, né? Por quê? Corrigiu quase que milimetricamente, segundo o terceiro nível Fibonacci, correção de 0,618 dessa alta que aconteceu de 96 até 2007. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, praticamente 7 anos, né? 6 anos e meio. Muito bem. Então, agora ela tem todo o direito de ir para onde quiser, mas começa algo novo. Eu acho que se nós estamos imaginando que o S&P tem condições de ter uma queda muito violenta, vai cair Bovespa, vai cair todas as blue chips da Bolsa e vão cair as mineradoras também, porque vai cair o mundo, né? Então, digamos que vejo com um certo pezinho atrás a possibilidade desse objetivo aqui ser atingido. Então aí a gente fica com essa acumulação aqui. Aqui não dá ainda para a gente dizer que iniciou-se uma nova tendência
de alta, e que isso aqui seria a onda 1, a onda 2, a onda 3. Porque isso aqui ainda pode ser a A, B e C, e nós podemos ter mais uma perna impulsiva para baixo, né? Então isso não dá para a gente saber. O fato é que, então a gente fica com, o Luau está testando esse nível de resistência dado por esse topo de setembro, esse outro topo de, perdão, agosto e setembro do ano passado, e essa acumulação eu acho que está mais com um cara baixista do que com uma cara altista, até porque nós teríamos essa reta já rompida, e aqui a gente vê que os preços rompem esse nível de resistência e não dão continuidade, né? Isso aqui geralmente não termina muito bem, não. Mas nós temos que esperar o rompimento dos 3,60 para então poder qualificar isso aqui como uma acumulação de reversão. Ou rompimento desse último topo aí, um bom fechamento acima de 4,20, para entender que isso aqui então teria sido uma acumulação de continuação. Meu palpite é que isso é reversão. Júnior. Mini dólar, WDO V16. Da tiazinha. WDO V16. Tá. Então, o dólar estava prometendo, né? WDO V16. Não sei por que isso aqui estava indexado. Isso aqui a gente tem que ficar traçando toda vez que vence, né? Bem, essa tendência de baixa já era. Nós estamos nesse processo aqui de uma ligeira tendência de alta. E a gente se atém a isso. Não é tão ligeiro assim, né? E entendo que os preços eventualmente podem já ter atingido essa reta suporte de curto prazo, de longo prazo. Perdão. Essa reta de tendência já tem 3, 4 pontos. Então eu acho que ela já é confiável. E nós tivemos um rompimento dessa reta. Então acendeu-se o sinal vermelho aí com a possibilidade dos preços aí terem uma alta mais acentuada, né? Eu disse a vocês que se os Estados Unidos caírem, a consequência imediata é o Flight for Quality. O Flight for Quality, eu vou mostrar aqui para vocês nessa página aqui onde eu tenho os meus indicadores mundiais, que o USDX é a cesta de moedas americana, e eu estou absolutamente altista nessa cesta de moeda, porque eu entendo que nós fizemos um fundo aqui, e esse fundo projeta aí 114 pontos para esse indicador, que é parecido com a projeção dessa última perna de alta aqui, projetada para baixo a partir do fundo dessa acumulação, nos leva lá a 116. Então, duas projeções para praticamente o mesmo nível, né, de 114 e 116. Analisando, entretanto, apenas essa acumulação, eu acho que é muito claro que ela tem características de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então, tudo meio que se encaixa, né, minha gente? Isso aqui, para mim, é um retângulo. Então, a gente pode ficar de olho nessa pequena retinha aqui. Isso aqui rompeu, eu acho que esse retângulo já está prontinho para ser rompido. E isso seria a confirmação de que o S&P está caindo mesmo. E, enfim, está acontecendo o Flight for Quality, né? Flight for Quality vai acontecer quando a gente, portanto, tiver no Dollar Index um candle aí bem agressivo. Alguma coisa assim, vocês podem então dizer, está acontecendo o Flight for Quality, e isso deve implicar também, a S&P vai estar caindo e tudo mais, né? Mas, enfim, então, em função disso, eu estou
altista para médio e longo prazo, que é uma posição e uma análise absolutamente alinhada com a nossa análise de queda no Bovespa e no S&P. No curto prazo, entretanto, em função do candle de hoje, eu acho que a gente pode continuar um pouco mais nessa acumulação. Talvez os 3.300 possam oferecer um suporte, e aí é ficar de olho. Se tiver alguma formação de reversão de candlestick aqui nesse 3.300, a gente pode eventualmente aproveitar isso como o início de uma posição de compra no dólar. Júnior. Quantas perguntas ainda? A última pergunta, Suzana. Ok. Então, o SUSB está naquela situação que ele se acomodou, né? Então, isso aqui foi um ciclo que começa aqui em 99, vamos passar um Fibonacci aqui. Aí ele corrige 50% de correção Fibonacci. Aí ele faz essa tendência de alta, mas vejam, aqui a gente vê claramente, ó, A, B e C, né? 1, 2, 3, 4. Acho que nós temos mais uma onda para baixo, e que é o que confirma, quer dizer, é o que está indicando o rompimento dessa reta de suporte, que apesar de não ter muitos pontos, ela tinha, né? 1, 2, 3 pontos. Ela depois deixa 2 pontos por baixo da reta. Então confirma isso daqui, confirma isso tudo aqui como uma tendência. E claramente a gente tem um movimento impulsivo para cima e outro movimento impulsivo, intermeados por um movimento corretivo. Isso aqui é uma A, B, C. E aqui eu acho que nós estamos iniciando uma outra onda impulsiva para baixo. Essa última alta eu acho que pode ser interpretada como uma reação dessa tendência de baixa, e acho que essa tendência deve continuar, tendência de baixa. Deixa eu ver se tem alguma reta para a gente passar aqui. Não tem nada. Então a gente fica com o que está aí. Será que isso aqui pode ser uma bandeira? Poderia, né? Mas parece que está perdendo essa bandeira. Um bom rompimento acima de 11, eu acho que deve projetar os preços aí mais para cima, de repente podendo chegar até essa faixa de 13 a 14 reais. Mas realmente pouco definida isso aqui. Se a gente traçar até Fibonacci daqui, ó, deixa eu aproveitar e pegar esse Fibonacci aqui mesmo. A gente vê que os preços corrigiram, já entraram para dentro da faixa Fibonacci de correção, né? Então, de repente, isso aqui também pode ter sido não está com cara, né? Isso aqui está com cara muito mais de reversão desse processo aqui do que correção desse processo para depois partir para mais uma perna de alta. Então, baixista aí em Suzano, a não ser que a gente tenha o rompimento dos 11, aí nós teríamos uma alta mais pronunciada. É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela sua assistência e vejo vocês então na próxima quinta-feira. Eu tenho falado várias vezes, mas todas essas semanas tenho imaginado que a qualquer momento a gente pode ter grandes oscilações. Agora nós já tivemos nessa semana passada um aperitivo do que eu acho que vem pela frente. Então, olho no mercado, bons trades e até a próxima. Obrigado.